Boa noite. O poder de lembrar quem você é a nossa live de hoje, né? Uma live que faz um tempo que eu já não faço, mas estamos aqui. Só um minutinho. Puxar para mais perto aqui o meu café, minha água, para a gente conversar sobre espiritualidade, expansão da consciência, né? E um tema que aparentemente é simples, né? Mas é assim, a nossa espiritualidade, ela tem uma característica muito marcante, né? Porque ela pega um tema simples que parece que você conhece, mas não é tão bem assim, né? A gente sempre coloca um ângulo diferente para você pensar, um ângulo complementar para você refletir, para você tirar suas próprias conclusões, né? Adaptar para a sua própria experiência. Então, é uma espiritualidade um pouco mais profunda, se você for ver. E essa é a proposta desse trabalho. Se você não me conhece, né? Meu nome é Marco Reis, eu já estudo espiritualidade, pratico já faz um tempo muito consistente, sabe? E de vivências também. Deixa eu abaixar um pouco, acho que o som tá alto, né, gente? Quem tá chegando agora, tá me escutando, pode me dizer se o som tá alto? Tem um som de fundo aqui, que eu acho que tá meio estridente. Se puder me ajudar aí, eu agradeço. Tá muito alto o barulho? Ou não? Tá baixo? Dá pra aguentar? Pera aí, eu vou baixar um pouquinho, tá? Tá me incomodando o som. Tô achando muito alto. Pronto, voltei. Então, e na esteira desse trabalho, né, que a gente vai desenvolvendo aqui, também tem o livro O Buscador, que já tá por aí, né? Já tá na sua fase final total, né? Eu tô revendo só algumas ilustrações, tudo, mas já vai estar disponível aí para vocês. E o tema de hoje é esse, né? O poder de lembrar quem você é. Mas Marco, eu sei quem eu sou. Será que você sabe mesmo? Essa proposta não é assim, eu sou o João, eu sou a Maria, eu sou o Fernando, eu sou, né, o Tiago. Não, né? Lembrar quem você é lembrar da sua origem espiritual, né? E a sua origem espiritual, no nosso trabalho aqui, ela corta todo o caminho que você, de repente, ficaria pensando aí de estar numa espiritualidade de reencarnar toda hora, cada hora com nome, uma história de outras vidas, por exemplo. Eu fui isso, fui aquilo na outra encarnação. Aqui não. Aqui não. O nosso interesse é outro. O nosso interesse é o retorno à origem, né? Retorno à nossa essência espiritual básica, mais forte, né? Mas por que, Marcos? Você está inventando a roda? Não estou inventando a roda. O buscador espiritual, né? É uma abordagem que vem de há muitos séculos, né? A origem disso é muito antiga, né? E a gente traz com uma roupagem nova, e aquele buscador que está interessado em vestir o comportamento de quem é, né? Quem é o quê? Quem é um com todo, um com a fonte, um com a luz, no dia a dia, né? E esse é o diferencial. O diferencial aqui é trazer a responsabilidade para o colo da pessoa e falar, olha, você tem poder, você é realmente o projetor da sua própria realidade, mas você precisa agir de acordo. Se você não agir de acordo, não adianta nada. Nada. Não adianta você saber o que vai acontecer com o mundo amanhã, com as coisas. Não adianta nada. Não adianta você prestar atenção nas teorias de conspiração, em tomar sua água sem cloro, fazer suas coisas. Nada adianta. Não é? Não adianta você prestar atenção no lado de fora sem dar força para o seu lado de dentro. Isso é complicado. Será que eu estou me fazendo entender?
O que eu estou falando aqui é muito sério, gente. O que eu estou querendo dizer, resumidamente, é: se você conhece muito da espiritualidade, lê muito, estuda muito, faz um monte de coisa, mas adota uma postura de fraqueza, não adianta você conhecer nada, entendeu? Não adianta você estudar 1000 coisas, ler 1000 livros, né? E você não adotar uma postura forte, né? E essa postura forte, ela é muito corajosa. Então, lembrar-se de quem você realmente é lembrar do seu poder, é lembrar da sua unidade com o todo, é lembrar que você não tem diferença nenhuma com uma consciência muito avançada que se sente conectada com a fonte. A diferença é que essa pessoa que se conectou com a fonte de maneira mais forte, ela admitiu que ela tem essa capacidade. Essa pessoa admitiu que ela tem toda a potencialidade e não só admitiu, como age como tal, né? Então, você precisa ter coragem para você fazer isso. Porque para você fazer isso, você precisa ser autêntico. Ah, mas como assim, Marco? Como que você tá me falando para eu ser autêntico? Ué, a autenticidade e coragem para você dizer que você tem poder, hoje em dia, nesse mundo, você contrariar aquilo que parece lógico, que parece uma atitude de muita lucidez, muita saúde mental, tomar um monte de remédios, fazer um monte de coisa, passar o filtro solar, porque o sol é seu inimigo, vai acabar com a sua pele. Enfim, se você toma essas atitudes, você está dizendo para a vida que você não tem poder nenhum, raios. Entendeu? E essa é a diferença. A gente está aqui lembrando, venho trazendo esse trabalho diário para falar: olha, você que é poder, você tem poder, você precisa agir como tal, pensar como tal, falar como tal. Você não pode deixar o sabão escorregar da sua mão, cair no chão e não esperar que vai acontecer nada. Entendeu? Você está num lugar onde as ideias e as atitudes são a energia. Né? Quem já assistiu as outras lives, os outros cortes, fala assim: energia é aquilo que você faz com você. Se você está aqui, nesse risca-faca doidão, e você dá uma de geleca, a cobra vai fumar e você vai reclamar. Mas se você fizer o contrário, as coisas vão começar a dar uma respirada e se afastar de você, porque não tem mais afinidade com você. Então, para você lembrar de quem você é, que é o tema dessa live, você tem que precisa desafiar todo o condicionamento que você recebeu da sua identidade atual. Olha que coisa. Você fala: nossa, Marco, mas que tema mais simples, né? Não, ele não é um tema simples. Porque para você fazer isso, você vai contrariar a sua lógica, sua educação, vai contrariar as pessoas que estão acostumadas com você, né? Acostumadas com a sua personalidade, né? E aí o bicho pega, porque vai vir aquela vozinha: poxa, Marco, mas você não vai fazer como todo mundo faz? Poxa, Marco, mas você não vai fazer não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá? Entendeu? Então você precisa ter coragem de lembrar e assumir quem você é de verdade no caminho que você está construindo. Ah, Marco, mas para que eu vou fazer isso? Só porque você é maluco? Você é diferentão? Não, eu cansei de sofrer, cansei de tomar tapa na nuca, fiquei de saco cheio e vim contar para vocês como é que se faz isso daqui e você ser mais feliz, mais tranquilo, mais próspero, fazer o que você ama, né? Que é o que eu estou fazendo aqui, uma coisa que eu amo, que eu vou fazer de qualquer jeito, não importa a situação, tenho feito já faz bastante tempo e as minhas motivações são internas, né? Mas para vocês, a mesma coisa, para cada um de vocês, eu venho, trago um conhecimento, você adapta na sua vida, você sabe aqui que eu não economizo, você sabe que você pode fazer pergunta e eu respondo, né? Dependendo do contexto, eu vou responder. E você sabe que quando eu falo as coisas, eu tenho que repetir. É muito literal.
Você, no seu dia a dia, tem que estar acordadão, atento, que você está dormindo. Você está dormindo. Você dorme nessa hipnose aí fora. Eles te hipnotizam. Me hipnotizaram, estão hipnotizando você também. Criando parâmetros de normalidade, de como se deve fazer a vida, como se deve viver a vida, né? Dentro de uma forma. Se você sair dessa forma, eles vão tentar te enfiar na forma de novo. Eles quem? Família, amigo, qualquer um que você contrariar, que você não tomar, encher a cara de remédio, não viver precavido, não botar um casaquinho para sair no frio, um monte de coisa que diz para você que você não tem poder nenhum. E você não enfrenta isso, né? Porque existe muito medo de enfrentar o olhar dos outros, a sua própria voz interna que não te dá suporte. Essas coisas, gente, é que fazem com que a sua realidade responda instantaneamente, literalmente, sem lógica, né? E é muito interessante, porque quando eu falo isso, diferente de muita gente que fala muito quanticismo, acabei de inventar, né? Fica falando de física quântica, de coisas muito distantes, e eles não vão na raiz da coisa. A raiz da coisa é quem a gente é, né? Não adianta você entender 1000 coisas sobre física quântica, por exemplo, quando na verdade a sua essência é sempre a mesma, é sempre igual, repetindo o mesmo padrão. Logo, a projeção da sua realidade vai ser a mesma, porque você não mudou a sua essência, né? E às vezes, e não é por maldade, a gente muitas vezes como buscador espiritual, a gente vai conhecendo várias vertentes, mas muitas delas nos iludem, criam novas macumbinhas, né? Criam novas coisas para a gente prestar atenção e não prestar atenção na gente. Então, as coisas são muito simples, na verdade, mas é uma simplicidade refinada, que exige que a gente tenha coragem de quebrar a corrente da repetição, né? E nesse sentido, eu tenho que falar disso porque faz parte do trabalho o livro que eu vou lançar fala sobre isso, fala de uma desconstrução, né? Fala do que eu ganhei com isso, fala das coisas que eu testemunhei e que, na verdade, são fenômenos que, se bobear, você vai ler lá e você fala, não é possível, né? Mas eu tinha testemunha, eu não estava sozinho, né? A Fê, minha esposa, estava comigo, ela viu coisas assim que, né, vão deixar muita gente de cabelo em pé. E não só isso, né? Mas eu precisei assumir essa postura diante dos amigos, da família, daqueles que se chamavam família, tudo mais. Não é fácil não, porque eles estão aqui para puxar você para a repetição, porque eles só repetem, né, gente? Então, a coragem de lembrar de você, da sua origem cósmica, não da sua última encarnação, não das motivações que te trouxeram até aqui, não das coisas que te falaram, que é por isso, das explicações, né? Uma das coisas que eu falo também é o seguinte, a mente, ela adora explicar a nossa fraqueza. O fulano de tal pega no meu pé porque na última vida eu fui um chato com ele, eu vi lá, eu tive uma projeção de consciência, eu vi que agora eu devo não sei o que lá. Quer dizer, explica. Ela arruma um esquemão de explicar. Nessa espiritualidade, esta palhaçada acaba. Não interessa o que você fez, não interessa as motivações pelas quais você está aqui, interessa você se apropriar da sua consciência, estar consciente de si, quebrar a repetição, ter um compromisso profundo com você, porque você é sagrado, e se você é sagrado, você precisa agir como tal, precisa se colocar em primeiro lugar, precisa cuidar de você, precisa se dar presente, precisa se amar, precisa mostrar para você através de atitudes que você se ama, porque aqui nessa dimensão você precisa de símbolos. Sabe aquela conversa lá? Aquela pessoa, pensa numa pessoa que fala assim, ai, fulano, eu te amo tanto, ama, fala, mas na hora de fazer alguma coisa, sai correndo, não é? Não tem gente assim, gente, que fala que ama, mas na hora de mostrar uma atitude,
né, de mostrar, de agir. Né? Então, é assim, a vida é a mesma coisa. Quando você toma uma atitude de alto amor, de alto respeito, de afastar coisa ruim, de se colocar na frente, de falar, não, eu sou uma consciência cósmica, infinita, universal, eu me amo, mostrar que você se ama, afastar nego ruim, coisa ruim, é aí, mesmo que você esteja com medo por dentro, mesmo que a sua atitude interna, os seus sentimentos não batam com a sua atitude externa, a vida lê o que você está fazendo com você. A vida qual? A sua energia, o seu eu superior, a sua força, o seu campo. Ele lê o que você está fazendo com você. E ele para de trazer meleca para você lidar. Porque você está falando para a vida através das suas atitudes. Isso para mim não. Isso para mim chega. Isso para mim eu não quero mais. Né? E isso é lembrar da sua origem. Isso é lembrar de quem você é. Lembrar da sua origem cósmica. Respeitar o sagrado em você. Né? Tem uma frase que ninguém entende. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Pois é. Né? Uma coisa que eu falo no livro. Pois é, você se ama. Então, aquilo que você está entregando, né, tem que ter a ver com você em primeiro lugar. Não existe amor se você não tem amor. Não adianta falar de amor, maionese, pichuruco, maionese, te amo, te amo. Mas a sua atitude com você é de falta, não é de amor, é de desmerecimento. É atitude com você. Né? E durante muito tempo, esse tipo de coisa era interpretado como uma coisa assim de egoísmo. Né? Mas você tem que se botar em primeiro lugar? Tem. Mas quando? Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, você sempre. Depois o outro. Primeiro você realizado, primeiro você feliz, primeiro você num compromisso profundo com a sua própria felicidade. Porque quem está feliz distribui felicidade. Eu costumo dizer para mim, né, umas coisas que às vezes eu bolo, às vezes eu falo, às vezes eu não falo. Gente feliz não enche o saco. Né? Então se uma pessoa realizada, ela não enche o saco, ela distribui sorriso, ela distribui uma presença leve, ela distribui um companheirismo espontâneo, uma coisa legal. Mas como é que você vai distribuir um companheirismo legal, uma coisa espontânea, se você está recheado de caca? Né? Acreditando só em porcaria, né? Pensando só em limitação, em problema. Mas Marco, você não está vendo o mundo como está? O mundo como está. O mundo, qual mundo? De qual dimensão? Você me responda aí. Mas você está louco, Marco. Eu estou louco. Você vai ver se eu estou louco. Só que as coisas se manifestam para quem está aberto. As coisas se abrem para quem está aberto. A xícara de chá cheia não cabe mais chá. Se é que você me entende. Né? Então, para você saber se o Marco está louco ou não, de falar de dimensões e tal, né, que você está falando que você está preocupado com o mundo, eu estou falando só, não se preocupa com o mundo. O mundo, dane-se o mundo, dane-se o Trump, dane-se tudo. Entendeu? Dane-se tudo. É você, o seu mundo, sua profissão, suas coisas. Fica nisso, porque as coisas se manifestam se você deixá-las se manifestarem. Se você está dizendo que o mundo é um só, ele se torna um só na sua vida. Ele sempre vai te entregar aquilo que você espera. Se você tem uma ideia do mundo, das pessoas e das coisas, elas vão sempre te responder. É assim que é. Né? Engole o choro, aceita e tenta mudar para tirar a prova na sua própria vida. Né? Não acredita no que o Marco está falando. Duvida, mas duvida e toma uma atitude. Duvida e para de ter expectativa. Mas como faz, Marco? Por exemplo, tem um chefe seu, você tem uma receita. Meu chefe é um pé no saco. Você acha que ele vai te dar o quê? Um pé no saco. Para os pensamentos, respira fundo e começa assim, não, ele não é nada. Não, ele não é nada. Primeiro você vai para o nada, porque você encheu muito as expectativas do pior. E o pior vai entrando, vai ficando, vai se solidificando, vai ganhando peso atômico.
Só o pior vai te responder. Então começa por, não é nada. Não tem nada. Não tem nada comigo. Não tem problema. Problema com essa pessoa? Não tenho. Daqui a pouco você começa, não, para mim ele me dá o melhor. Para mim, mas você não viu fulano de tal? Ele é um pé no saco. Não, para mim ele dá o melhor. Mas ele é um chato. Não, mas para mim não tem nada, é bobagem. O pessoal fala, mas para mim e para você a coisa vai se transformar, mas você precisa agir, precisa fazer, precisa mudar, precisa entender que o poder que está na sua mão, que é literal, precisa de comando. O seu comando. Sem comando não tem. A consciência, o joguinho da consciência, gente, é a apropriação. Presta atenção nisso. Isso é uma coisa simples pra caramba, mas olha, faz toda a diferença. O joguinho da consciência é o joguinho da apropriação da sua própria consciência, da sua própria lucidez. O que isso quer dizer? Que se você... é o exemplo que eu gosto de dar. Hoje você pensa de um jeito. Antigamente você pensava de outro. Por causa disso você tomou outras atitudes lá atrás. Agora você olha e fala, nossa, Marco, eu teria feito tudo diferente. O que aconteceu? Eu fiquei mais velho, amadureci, tudo besteira. Você ganhou mais consciência daquela situação e agiria diferente. Ou seja, você tem uma apropriação maior de estar lúcido, consciente, de fazer escolha. Então o joguinho da consciência é a lucidez e a apropriação das suas próprias escolhas. Quanto mais você fica consciente, quanto mais você fica lúcido, mais você tem lucidez aqui e em projeções, por exemplo, projeção astral. Quem faz projeção astral é porque tem uma apropriação um pouquinho maior da própria consciência. O cara vai para outro plano da consciência. Quem não sabe o que é projeção da consciência, quando a pessoa dorme e a consciência dela se projeta lucidamente para outras realidades. E ela volta e traz a lembrança de muitas coisas. Às vezes muitas, às vezes poucas, às vezes 100%. Né? Porque cada um de nós somos diferentes, cada um tem uma taxa de lembrança. Então essa lembrança é uma lucidez maior neste plano e em outros. Né? A pessoa se apropriou melhor disso. Tem muita gente que vai, faz curso, frequenta lugares, tem uma série de situações. Mas o que é isso, gente? A apropriação mais lúcida da consciência. Então este é o jogo da consciência, o jogo da atenção. Né? Por que tem mídia? Por que as coisas puxam tanto a nossa atenção? É uma concorrência pela nossa atenção, certo? E isso tem ligação direta com aquelas coisas que o pessoal gosta de falar de física quântica, né? Que tem físico que odeia, mas tem outros que até escrevem livro e falam, olha, infelizmente é verdade, nossa atenção, nossa expectativa mexe com a realidade, né? E como o Kalunga, o espírito Kalunga que trabalha com a gente fala, é a coisa que mais chega perto de explicar o fenômeno da vida, da realidade, da multidimensionalidade, né? O legal aqui é que assim, eu estou falando para vocês, olha, essas coisas são legais, atraem a nossa atenção. O Marco mesmo, ó, estudei que nem um malucão, mas uma hora eu tive que largar para eu viver minhas experiências, para eu comprovar na minha pele. Né? E o legal daqui da gente é que a linguagem é simples, né? E é literal. Eu gosto de dizer literal. Comando, pausa, reflexão, né? Um dia por vez, nada de jogar a mente lá na frente ou ficar olhando para trás num passado que você fez o melhor que você sabia. Não foi para fazer melhor, porque não dava para fazer melhor, porque você não estava consciente para fazer melhor. E o nosso trabalho puxa todo dia para você. Fica lúcido, fica consciente. É você que manda na sua vida. Não é ET, não é ninguém. Ninguém tem poder sobre você, a não ser que você dê. Ok? Não tem obsessor, não tem nenhuma que faz se você não deixar. E a novidade desse trabalho é dizer,
é literal. Você ganha força, você se reforça, você para de comprar patuá, enfiar no bolso, cristal para enfiar no não sei o quê. Tudo é válido, gente, mas nessa espiritualidade não. Nessa espiritualidade você manda embora. Você sobe no salto e fala, ô, cai fora daqui. Nada me pega. Nada faz nada comigo, porque eu sou o senhor da minha consciência, dos meus poderes, da minha lucidez, do meu campo de energia, e quem manda nele sou eu. Certo? Mas, para você fazer isso, você precisa lembrar quem você é. E eu, de experiência própria, falo para você, não é fácil lembrar, né? Porque as atitudes escorregam. Quando você vai ver, você está concordando com o mundo é terrível, é terrível, pronto. Terrível, né? Ele vai te entregar o pior. Ele vai confirmar. É uma experiência autoconfirmativa. Esse é o joguinho da consciência. Certo? Experiência autoconfirmativa que faz você viver como numa realidade simulada, situações para você poder lidar, né, como um espelho na sua própria vida. E esse trabalho vem para te lembrar, você é um com todo. Você é o buscador espiritual que está aqui buscando o seu próprio espírito, sua própria energia, sua própria vida, sua própria inspiração, né? Então, esse é um trabalho muito diferente, porque ele remete a uma autorresponsabilidade criativa muito grande, muito forte. E nem todo mundo, né, gosta disso, mas é assim que é, né, gente? Se você tiver alguma pergunta para fazer, faça, que o nosso papo fica mais interessante com a participação de vocês, tá bom? Eu vou tomar um café. Bem-vindos quem está passando, quem está acompanhando. Quem está acompanhando os exercícios, virão outros. E já já a gente vai ter o trabalho lançado em livro, contando experiências pessoais, certo? Para estimular vocês a perceber que a vida e a realidade, se você prestar atenção nela, né? Ó, a Dani falou, preciso ter essa expansão de consciência. Ela não é difícil, Dani. Ela é mais fácil do que você pode imaginar, né? A gente, como buscador espiritual, a gente busca essa origem, esse contato mais íntimo com a espiritualidade, não é verdade? E a gente busca experiências, faz parte do caminho, né? E eu te digo, ela é muito mais fácil, muito mais simples do que as pessoas falam, né? Especialmente aqui no Brasil. Ela acontece quando você, cansado de tudo, começa a se ligar em você, começa a se tratar com carinho, né? Começa a fazer uma atividade que você ama, para de se autocriticar, de falar mal de si, chega de manhã no espelho, ao invés de ficar olhando um detalhe dali, outro daqui, ficar falando mal, não, começa a fazer uma edição desses pensamentos, né? Porque compreende a seriedade que é você falar mal de si. É uma coisa que eu acho assim, uma das coisas mais fáceis de você fazer, mas mais difíceis de você encarar com uma real seriedade. As pessoas são muito levianas consigo, elas falam muito mal de si, né? Quando não fala em voz alta, fala no espelho, fala no particular, fala em pensamento, e aí a saúde vai indo para o escambau, as coisas vão azedando, o caldo vai entornando e a pessoa acha que não está fazendo nada para acontecer isso, mas está, né? Então, a expansão da consciência começa com a expansão da consciência de si, né? Eu acho que é interessante esse assunto porque quando a gente está na busca, né? A gente começa a acordar, a perceber que esse mundo aqui é meio um cenarião, meio dirigido, que tem muitas coisas que são propositais e tal, a gente começa a olhar muito para fora, começa a acessar muitas coisas e tal, mas muitas das coisas que a gente acessa, muitas das vivências que a gente vive, são vivências que no fundo,
trazem de volta a sensação que a gente vive através delas, né? É como se fosse um instrumento para trazer de volta e falar, olha, você está vivo, olha, você não é nada daquilo que você pensou, né? Olha isso que tem aqui, né? Isso começa a se abrir mais, é um instrumento, eu acho que até a espiritualidade usa, para a gente se sentir atraído, né? Para expandir, para abrir a cabeça, para perceber que você faz parte dessa energia toda. Você não está separado e nunca esteve separada dela. Isso é interessante, né? Mas no fundo, é para você voltar, né? É um retorno à origem mesmo. Porque você se enche das informações, faz cursos, usa todo tipo de recurso, mas chega uma hora que você, se você quer, né, realmente, se você quer mergulhar nisso, você acaba tendo que soltar aquilo que você aprendeu para aprender coisas novas. Senão você fica parado numa mesma fase desse autoconhecimento, né? Ah, mas o que eu ganho com isso? Ganha mais saúde? Ganha inspiração? Ganha mais espontaneidade? Para de pisar em ovos para conversar com as pessoas? Você é mais agradável ou desagradável para outros? Mas isso é natural, você não pode agradar todo mundo. Eu mesmo aqui não agrado todo mundo. Provavelmente tem muita gente que olha para o meu trabalho e acha que não tem nada a ver, que é uma maluquice e tudo mais, mas tudo bem, né? No mundo de diversidade que a gente vive hoje, tem de tudo. Então, não compete a mim querer agradar a todos, né? Eu agrado ao meu espírito em primeiro lugar, fazendo o que eu faço. É isso, né? Isso é a expansão da consciência, é a consciência de si, é dar força para si, né? É se conectar com essa essência maior, mais poderosa, mais verdadeira, é dizer para você mesmo o que você merece, é agir como tal, é escolher como tal, é não aceitar menos, entendeu? Se você é uma pessoa que nem eu não gosto de chegar num lugar, por exemplo, vou almoçar, um lugar cheio de barulho, cheio de maluquice, cheio de informação. Para mim não é isso, eu não gosto, então eu me respeito. Eu não vou aonde eu não gosto, né? Eu não vou onde eu não quero. Eu não finjo que gosto de quem eu não gosto, né? Eu não gosto e gosto de outras coisas. Tenho certas afinidades ou não e eu as respeito, entendeu? São atitudes que parecem muito simples. Você fala, nossa, Marco, mas a expansão da consciência, mas e o universo, e a frequência de não sei quem, e o ZT de não sei o que lá. Gente, eu dou risada porque talvez eu seja o único que fala disso. Assim, cara, não importa. Você tem um poder tão grande na sua mão, né? E ninguém mexe com você se você assumir, né? Aí você fala, mas Marco, não teve umas abduções, por exemplo? Não teve umas abduções, umas pessoas que são capturadas por ET, que não sei o que lá, né? A gente vê falar. Hoje em dia não estou falando nada de novo, né, gente? Aí vem o seu Calunga, vem o pessoal da equipe espiritual e explica, olha, gente, são experiências da vida. A pessoa não tem lucidez de quem ela é, não tem consciência de quem ela é, em certo nível. Aí ela vai lá, desencarna e combina. Olha, eu vou passar por esse processo, que esse processo, ao mesmo tempo que ela está fazendo isso, ela está chamando atenção para que existem umas coisas maiores na vida, para as pessoas que estão dormindo, falar, nossa, você viu o que aconteceu, não sei o que lá, atiçar a curiosidade, né? É um combinadão, é um combinado, gente. O cara vai lá, ó, pode me levar e tal, eu vou passar por esse processo, as pessoas vão saber, quem está em volta vai saber, vai acordar, vai despertar para certas coisas e tal. Mas, se você desperta para o seu processo, não tem ET, não tem nada que vai te pegar, não tem Exu, não tem Pombagira, não tem Macumba, não tem nada. Porque é você que manda no seu campo de energia. Entendeu? É você que é o criador junto com a natureza da vida. Certo? Espiritualidade, na prática é isso. É você assumir as suas atitudes, certo? E você perceber que cada escolha que você faz, cada caminho que você toma,
Cada postura que você tem um significado para o seu campo de energia, para a sua vida. E a simplicidade dessa lição, ela é extremamente poderosa. Clara, límpida, porque traz para você a possibilidade de você... Ah, Marco, eu não sabia de nada disso. Ótimo. Não lamenta, não olha para trás, não olha para frente, não faça nada disso. Assume hoje. Fala, hoje eu vou cuidar de mim. Hoje eu vou lembrar da minha origem. Hoje eu vou lembrar de quem eu sou. Eu posso ter caminhado milhares de vidas, não interessa mais. Eu sou um com essa fonte é um comigo, eu nunca tive separado, não estou, nunca estarei. Então eu vou antecipar esse entendimento. Eu vou agir como tal. Eu vou me colocar em primeiro lugar. Eu vou me lembrar todo dia disso. E ao me lembrar disto, ao lembrar dessas palavras que o Marco está falando, amanhã cedo, você já vai começar um dia diferente. Você não vai pegar de manhã e fazer qualquer coisa com você, comer qualquer coisa para você, escolher qualquer coisa para você, comer o pão velho de ontem e falar, pão velho serve, café velho serve, qualquer coisa serve. Você está falando para sua energia, qualquer coisa serve, qualquer porcaria na minha vida serve. São essas atitudes. Olha, gente, é surreal. Se eu soubesse disso antes, eu tinha poupado o meu caminho imensamente. Se eu soubesse que eu vestia a melhor roupa que eu tenho no dia e falar, nossa, eu mereço tal, e nutrir esse sentimento, sentar na mesa e pegar aquela louça, aquelas coisas boas, e comer, e viver, e fazer as coisas. Não, eu mereço o melhor, escolher o melhor no dia. Se eu soubesse que isso é exatamente o que a vida lê em mim, gente, eu tinha economizado tanto caminho, e as pessoas, é engraçado porque essa é uma lição que a gente recebeu dos Espíritos, e muita gente não entende a profundidade dela. Confunde com coisa assim, de coaching, coisa comportamental, fala, mas então eu vou pegar a melhor roupa e vou usar, eu vou pegar tudo que está rasgado no meu armário e vou jogar fora, ou roupa velha e vou jogar fora, e pensa que isso é coisa de coaching, não é. Quer dizer, esse pessoal que dá essa lição acha, né? Mas não é isso. É que a energia que está em você lê o que você está fazendo com você. Pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Ela lê. A energia em você, a consciência em você, ela lê o que você está fazendo com você. Se você veste qualquer coisa, come qualquer coisa, faz qualquer coisa com você, você instantaneamente está dizendo para a vida, eu qualquer coisa. E o seu subconsciente grava essa porcaria. E ele continua repetindo para você no automático, porque ele é uma criancinha, né? O subconsciente é tipo criança. E ele repete para você, qualquer coisa. Então, mesmo quando você vai tentar escolher melhor, vai vir uma voz, mas por que você está fazendo isso? Que bobagem, qualquer coisa, pega qualquer coisa. Você sempre aceitou qualquer coisa, agora não vai aceitar? Você sempre aceitou porcaria dos outros, agora não vai aceitar? Pega qualquer coisa. Por quê? Porque você programou a sua energia para ficar assim. As vozes que ficam aí falando com você, que você acha que é só você, não é, mas isso daí é um assunto para outra live, elas ficam reforçando esse comportamento. Entendeu? Então, você, ao fazer escolhas mais conscientes no seu dia a dia, usar aquela melhor roupa, escolher o melhor pão, vestir o melhor calçado, escolher o melhor emprego, a melhor possibilidade para você, no agora, no hoje, você está reprogramando a sua energia. Você está dizendo para você mesmo e para o seu campo de energia aquilo que você merece, aquilo que você está aberto para receber. Isto é lembrar-se de quem você é. Lembrar-se de mim, né, que é o tema da live. Porque se você lembra quem você é, você lembra que você é sagrado. E você para de se tratar como um Zé Mané, uma tontona, uma banana. Porque o pessoal aqui treina para ser babaca.
Aqui, acho que foi uns 3 dias atrás, 4 dias atrás, o Luiz veio conversar com a gente, né? A Fê, ela tá meio sumida do trabalho, mas ela é hipermédio, né? Então, às vezes ela recebe uma visitinha, um oi e tal. Aí o Luiz veio conversar comigo através da psicofonia dela, né? Falou, Marco, a gente roubou umas coisas que você ensina aí, né? Aqui no astral, a gente pegou umas linguagens suas e roubou. E você falava assim, esse planeta não é um planeta para banana, né? Para paspaio. É um planeta para gente forte. Forte no quê? Na autoconsciência, no auto-amor, na transformação no dia a dia, no agora. Passando mensagens no agora para o seu inconsciente, para o seu subconsciente e se transformando de forma proposital. Propositalmente, você vai e escolhe a melhor água. Propositalmente, você vai e muda o seu lugar de manhã no café da manhã. Por quê? Porque você está dizendo para a sua natureza, você não repete nada, nem eu. Eu estou junto com a natureza. Qual a atitude de estar junto com a natureza? Não repetir padrão? Como que você não repete padrão na sua vida? De propósito, você muda. Muda o lugar que você senta, muda o suco que você toma de manhã, muda a ordem do seu trabalho, muda a sua rotina. Um dia você faz exercício de manhã, outro você faz à noite, outro você faz no meio do dia, outro você muda. Ao mudar, você está dizendo para o seu inconsciente, eu sou espontâneo, eu mudo, eu transformo, eu aceito mudança, eu estou no fluxo da mudança da natureza da vida, que é naturalmente, nada se repete. Então você vai tomando atitudes de propósito para se colocar nessa energia da mudança e da transformação. De forma natural e de propósito. Entende? Então, existem mensagens muito sérias que a gente passa através desse trabalho e que parecem simples, mas elas estão cada vez mais profundas, cada vez com camadas maiores, cada vez com mais energia, mais força, para você se lembrar de você, para você, através dessas atitudes, tomar realmente uma atitude que é digna de quem você é, infinito, eterno, poderoso. Não esse treinamento de babaca que a gente tem aqui, banana, transforma a gente em banana, em sem poder, em doente, né? Em frágil, né? Quando a gente, na verdade, a gente é tudo. Né? A gente transforma, a gente provoca mudanças, né, no nosso ambiente, naquele cenário, na projeção que a gente vê, de acordo com a nossa postura. Então, lembrar-se de você é cuidar-se com amor, né? Elevar essa dignidade que você tem, da sua história que você carregou até aqui, para um novo nível, onde você não dá mais importância para os erros, não olha mais para suas feridas. Ah, Marco, mas é isso que me trouxe até aqui, porque tem toda uma lógica, né? Porque você é você do jeito que você é. Não interessa. Entendeu? Eu vou falar uma coisa, vai incomodar bastante, mas a psicologia está muito atrasada. Muito atrasada. De acordo com os conhecimentos do astral, está extremamente atrasada. Não interessa o seu percurso, interessa quem você pode ser daqui para frente. Não interessa o que fizeram com você, porque o que fizeram com você foi um quadro, uma moldura, onde você está preso nela. Se você andar para frente olhando para o quadro, você nunca vai se transformar. Você nunca vai romper condicionamentos. Você nunca vai ter uma expansão de consciência olhando para trás. É plantando no agora uma atitude completamente nova e diferente e digna de quem você é que você vai mudar. É a verdade. Incomode a quem incomodar, né? Mas é a verdade. Então, é uma atitude de muita presença, que é diferente de um olhar de ficar olhando para trás, de ficar explicando a fraqueza, de ficar falando, ai, mas minha mãe, ai, mas o meu pai, ai, mas meus irmãos. Não. Corta isso, corta essa porcaria e, de propósito, seja uma pessoa diferente,
Seja aquela pessoa que você quer ser. Não espera alguma coisa acontecer para ser essa pessoa, né? E isso também tem a ver, né? O pessoal fala assim, quer prosperidade, né? Aí o pessoal fala assim, mas você tem que agir como se fosse, agir como se fosse. Tá, mas você vai agir como se fosse por quê? A troco do quê? Não, mas é porque o futuro e o passado, o presente não existem mais, existe aquela possibilidade onde eu já sou rico, já sou próspero, já não sei o que lá. Tá, mas para vestir essa atitude, você precisa não se limitar àquilo que você pensava que você era. Entendeu? E isso é uma coisa delicada. Para você trabalhar isso, você precisa largar de verdade e entender que você realmente é o projetor, que você realmente vive uma vida que responde às suas expectativas. Então, você cortar certos autodiálogos, na verdade, é para você conseguir promover uma expansão de consciência, uma transformação efetiva. Senão você não vai conseguir. Senão você vai estar se repetindo, vai estar voltando no personagem. E o personagem pode alguma coisa? Né? O Marco, só o Marquinho, aquele que teve uma história, uma família, ele pode alguma coisa? Gente, o que eles ensinam pra gente aqui? Nada. Ensina a gente a se ferrar, né? Eu tenho um personagem que vai aparecer no meu livro, que é o mágico português. Agora eu falo, né? No livro eu não falo não, mas o mágico é português. Ao invés dele fazer abracadabra, ele faz abracabosta. Abracabosta, pum! Aí joga uma belo de um pitoco na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente tem o poder, só que o poder fica sendo treinado para ser jogado contra a gente mesmo. A gente tem poder de projeção nas coisas, mas a gente faz treinamento para fazer besteira com a gente mesmo. Complicado, né, gente? É isto. Esta é a minha live de hoje. Se você tiver uma perguntinha para fazer, faz. Se você não tiver, a gente já vai terminar daqui a pouquinho essa reflexão, né? Tem que ter coragem, viu, gente, para lembrar de quem você é de verdade. Tem que ter coragem para falar assim, eu tenho as mesmas capacidades de Jesus, sei lá, de Buda, sei lá, de Saint Germain. Eu tenho, a semente está dentro de mim. O que falta então? A atitude. Mas qual atitude? Essa daí fora, que o pessoal fala? Desculpa, não é não. Porque essa daí tá toda sacaneada, toda cheia de malandragem, de, manipulação, de imagens de sacrifício, de herói, né? Quando na verdade você tem que se voltar para você, né? Desses daí, eu acho que o menos manipulado talvez seja o Buda, por voltar-se para si. Tem essa história muito da meditação, de voltar-se para si e tudo mais. Talvez seja o menos mexido, né? O menos manipulado. Uma ideia de modelo que, na verdade, também é muito questionável, né? Porque a natureza não repete nada, mas o ser humano, em busca de uma segurança, busca modelos, né? E acaba não vivendo a sua própria experiência, e eu sei muito bem disso, né? E a gente não faz isso por mal, mas a gente não costuma valorizar a nossa própria experiência. Nós não fomos criados para isso, né? Mas estamos aqui, é para isso que está esse trabalho, para você lembrar da sua origem, lembrar quem você realmente é, né? Todos os dias, de propósito, e mudando sua atitude, mudando suas escolhas, experimentando na sua própria pele as coisas que eu falo aqui. Certo? Alguma pergunta? Alguma participação? Pode perguntar, gente. Se tiver alguma pergunta aqui, a nossa amiga falou de expandir a consciência. Eu falei, volta para você. Volta para você, se não me engano é a Bruna. Volta para você. Faz escolhas conscientes. No seu dia a dia, faça de propósito. Não tem a ver com coaching, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com você entregar uma mensagem forte para a sua energia. É a sua energia que projeta as coisas. Quando você escolhe o melhor, você está dizendo, eu quero o melhor. Estou aberto para o melhor. Eu recebo o melhor. E de propósito, né? É isso, gente. Esta foi uma participação. Deu um chute na câmera. Se tiver outra participação, senão eu já vou encerrar. Alguma pergunta?
Então é isso, gente. O livro O Buscador, Retorno à Essência, já vai estar disponível para vocês. O conteúdo aqui eu não economizo. Essa semana vai entrar um outro ciclo de exercício. Eu sempre tenho que falar, Marco, mas por que você dá essas frases? Para você ir introjetando, que nem uma auto-hipnose. Eu que sou forte, eu que sou forte, eu que sou forte. Por quê? Porque você, aí fora, você só escuta, eu sou fraco, eu sou doente, eu sou pobre, olha a economia, olha os preços, olha isso, olha aquilo. A cabeça desgraçada falando sempre do mal, sempre do mal, sempre do ruim. E a multidimensionalidade que está aí para te servir, vai te jogando numa realidade de porcaria, de merda. Por quê? Porque você está sempre ligadão, né? Tem que ficar ligado nas notícias, meu. Não posso ficar alienado. Esse seu não posso ficar alienado tem um preço que eu nem vou te contar. Tá bom? Aliás, eu vou te contar. Vou te contar um caos que está no livro. Tá bom? Eu vou contar aqui, mas depois eu não vou ficar falando, porque senão estraga a surpresa, mas eu vou falar um caos do livro, tá, gente? De multidimensionalidade. Eu estava com a minha esposa, a gente foi num supermercado, né? E esse supermercado, ele começou a fazer uma cobertura de estacionamento. Ele tem um prédio central, de um lado um terreno para estacionamento, do outro um terreno para estacionamento. Cobertura, né, estava sendo feita. Um deles já estava coberto, o outro não. Tinha só estrutura assim, né? Aí a gente pegou e falou, nossa, vai ficar bom, né? E a gente passou de carro, entrou no lugar onde não tinha estrutura, quer dizer, onde não tinha telhado, só tinha estrutura. O outro já estava com o telhado pronto, tá? A gente entrou nesse, só tinha o esqueletão, ainda não estava com a cobertura, né? Beleza, a gente pegou, fez compra, voltou pro carro, fomos embora. Deu uns 2 dias, a gente voltou lá. Quando a gente voltou lá, o telhado do outro que não tinha nada, só tava o esqueleto completo, prontinho. Nossa, que legal, né? Nossa, como foi rápido, né? 2 dias, tudo coberto, que bom, né? Bacana. A gente entrou, fez compras, pegou o carro e foi embora. Me deu 2 dias, a gente voltou lá. O lugar onde estava o esqueleto, que estava coberto, os materiais tudo no chão, embalado. Embalado. Não tinha nem saído da embalagem. Então, tem coisa, gente, que aconteceu com a gente, que não é bolinho, né? Tudo embalado no chão, como se não tivesse nem mexido. 2 dias atrás estava tudo pronto. Então, vai ficar preocupado com o mundo. Você vai sendo jogado para realidades que... E é você que está fazendo, porque é sua atenção, você está dando sua atenção para um monte de porcaria, um monte de lixo, que não vai te levar para nada. Aí você acha que você está muito interessado no mundo, muito... Ai, meu Deus, tem que ficar informado. Vai ficar informado. Olha, eu já falei, coisa boa você me conta, coisa ruim você joga para lá, porque eu não escuto. Você pode falar na minha frente, ó. O Marco, ele desenvolveu um mecanismo que é o seguinte, ele conversa, mas se é porcaria, ele vai lá para o espaço sideral. Ele nem escuta. Então uma parte dele que pega, vai lá, vai conversar com o Calunga, com a Fernanda, nem escuta. Notícia ruim, coisa ruim. A minha atenção é ouro. Então eu desenvolvi uma instância interna minha que me protege muito de muita porcaria. Eu te aconselho a fazer o mesmo, entendeu? Não presta atenção não. Quem tem poder não tem nada a temer. Tá bom, gente? Este foi o meu pequeno testemunho, que também está no livro, né? E que depois também a equipe espiritual muitas vezes vem esclarecer as coisas. Isso aconteceu por causa disso. Olha, é assim, assim, assado. Sempre vem dar uma explicação, né? Por que as coisas acontecem. Certo, gente? Então, eu vou mandar um abraço para vocês e vou terminar essa live. Participe dos exercícios, tem muito exercício, tem muita gente nova que chegou no perfil, tem exercício antigo, eu tô com, sei lá, a última contagem que eu fiz, eu acho que tem mais de 90
exercícios de frase. Por quê? Para você repetir, 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 ficar forte, forte, forte. Tá bom? Boa noite, Dani. Boa noite para todo mundo. Um grande abraço. Participe aqui do perfil, do trabalho. Eu não economizo, né? Você está vendo que eu não economizo. E apoie o trabalho, compartilhe e espalhe o que é bom. Tá bom? Essa live provavelmente eu vou publicar de novo. E você pode rememorar o que é importante. Um grande abraço, boa noite, tchau, tchau!